E surgem mais dois nomes para substituir o Vanderlan como lateral esquerdo, a princípio reserva do Piquerez no Palmeiras. Dois nomes novos que eu trago aqui para vocês em mais um vídeo do Parmeiro Nisso. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui, deixando sua opinião sobre eles conforme o vídeo vai passando, fechou? Bora depois da vinheta. Olha só, na primeira notícia aqui eu vou trazer do Matheus Bozelli aqui do TV Espírito de Porto, TV Espírito de Porco, tá? Não é de Porto não é de Portugal. Meu parceiro que tava comigo, inclusive, em live agora há pouco, eu fiquei sabendo dessa notícia em live com ele e com o João no Jornalismo Verde. Vamos trazer aqui, bora. Jogador é oferecido e agrada muito a diretoria do Palmeiras. Quer saber mais? Vem comigo. Primeiramente, vamos falar de uma situação, depois eu falo desse nome. No dia... E antes que vocês achem, vai querer falar de situação, ele tá tentando caça-clique, não. É importante entender essa situação, tá? 3 de agosto postamos que o Palmeiras abriu negociações pelo lateral esquerdo Matheus Reis do Sport e chegou a cogitar até uma tentativa de empréstimo, obviamente barrado pelo clube e pela regra da FIFA que não permite que o jogador seja emprestado no último ano de contrato. E a situação do Matheus Reis está morna. Essa informação foi em parceria com meu amigo Diego Firmino e com o Felipe Lemos. E agora surgiu um nome oferecido ao Palmeiras, que o Palmeiras gostou demais desse nome, até porque é um nome que já estava na lista, né, de possibilidades do Palmeiras para a lateral esquerda, e trata-se de Abner do Lyon. E eu vou te contar todos os detalhes dessa informação exclusiva minha, do Diego Firmino e do Felipe Lemos na live de hoje. Então, quem puder seguir a gente... E aí eu trago, né? Porque a live já foi. Enfim, a parada é a seguinte, meus amigos. O Abner, ele é do mesmo empresário do que o Matheus Reis, né? Então vocês sabem que tem esse tipo de envolvimento, né? Oferece um jogador aqui, um jogador acolá. E ele é um jogador que saiu do Atlético Paranaense muito bem. Para quem não lembra, o Abner era um dos laterais do Atlético Paranaense, que inclusive tinha também o Kelvin como lateral. Era o Kelvin e o Abner, né? Ali em 2022, 2023. E aí ele foi pro Betis. Jogou bem no Betis, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, tá? Foi pro Lyon no ano passado, no meio do ano passado. E lá ele não se adaptou tanto assim, né? Ele fez uma temporada ok, revezando ali entre titularidade e reserva. Ele fez 12 partidas como titular só na temporada, não foi tanta coisa assim. E aí, o jogador que tá com seus 25 anos tem uma questão, né? Ano que vem, Copa do Mundo, ele já foi um convocado da seleção brasileira e muito provavelmente ele enxerga essa posição de lateral esquerdo como uma posição carente na seleção brasileira, uma oportunidade de jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Para isso, ele precisa jogar num lugar onde ele vai conseguir ter regularidade para conseguir voltar para a seleção brasileira. Não vai ser no Lyon, ele precisa sair do Lyon, porque lá ele não é titular absoluto. Ele pode até ter mercado europeu, mas tem essa questão. O mercado brasileiro é uma boa possibilidade, porque é uma zona de conforto, né? Um lugar que ele conhece bem. E aí, além de ele conhecer bem, ele pode também ter facilidade para jogar com um esquema de jogo que privilegia muito as características dele, de ser um lateral esquerdo que pode ser ofensivo, mas também faz a terceira zaga. Inclusive ele fez isso no Atlético Paranaense, sendo ele o terceiro zagueiro na saída de bola e o Kelvin o lateral mais espetado. E agora ele vai quer dizer, não vai não, porque ainda não tem nada certo, mas caso ele vá para o Palmeiras, ele vai reencontrar o Kelvin. Então essa seria uma possibilidade. O próprio Matheus já disse lá na live que é uma possibilidade do jogador, ele enxerga como bons olhos, tá? A volta ao Brasil, é uma vontade do jogador, né? O empresário dele, inclusive, já confirmou que é uma vontade do atleta voltar ao Brasil, e aí surge como um nome oferecido para o Palmeiras. Ainda não tem proposta, mas se foi oferecido, pode haver negócio a um ano de Copa do Mundo, uma forma de convencer o atleta a jogar no Palmeiras, mas tem um outro nome aí. E esse nome surgiu enquanto, inclusive, a gente estava em live lá no Jornalismo Alviverde e no TV Espírito de Porco, né? E enquanto a gente falava de Abner, surgiu esta informação aqui do André Hernan, exclusivo. Palmeiras abre negociação para contratar lateral esquerdo Jefté, ex-Flu e eleito o melhor lateral do futebol escocês. O jogador tem apenas 21 anos e na janela de janeiro esteve na mira do Chelsea. Apuração com Bruno Andrade. E aí, vou explicar para vocês qual que é a parada. Ele é um jogador que é cria do Fluminense, mas ele pouco jogou no Fluminense, né? Foi para a Europa, foi o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês, e aí não é uma grande referência. E já para explicar para vocês o que o Matheus também trouxe na live, ele que é um monstro da informação, então tô trazendo aqui para vocês e dando totais créditos para ele, que ele
deu uma investigada durante a live e qual que é essa situação da possibilidade dele ir ao Chelsea, o nome dele ter sido ligado ao Chelsea. Basicamente é porque ele é do mesmo empresário do João Pedro, que foi contratado pelo Chelsea. Então, foi se ventilado, sabe? Naquele tipo de negociação, pô, vocês vão contratar o João Pedro, mas tem um bom nome aqui também, o Jefté. E aí, foi ligado ao Chelsea, mas não teve nada além disso. Então, essa carteirada do jogador pretendido pelo Chelsea não vai colar aqui com a gente, tá? Mas, segundo o André Hernan, o Jefté é um jogador que o Palmeiras pode querer. A gente vê pelos lances dele que ele lembra bastante o Mauro Júnior, tá? Que foi ligado ao Palmeiras tempos atrás, um lateral que traz muito pra dentro, um lateral que vai muito por dentro mesmo, um lateral bem ofensivo e que faz sentido dentro das características da saída do Vanderlan, né? O Vanderlan saiu, precisa-se de um lateral um pouco mais ofensivo. Ele é esse cara, um cara físico e tudo mais. Faz sentido. O Abner também faz muito sentido. Diferente do Matheus Reis, que é um terceiro zagueiro, né? Não faria tanto sentido para repor a saída do Vanderlan. Bom, essa notícia do Jefté, que tem 21 anos e tá em campo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Inclusive a gente tava em live, tava assistindo o jogo dele contra o Dundee, fazendo um jogo bem ok. Passa a ser uma pauta agora no Palmeiras, já que esfriou a negociação com o Matheus Reis, como o próprio Matheus falou lá no vídeo dele no TV Espírito de Porco, explicando que por causa da questão da FIFA não permitir empréstimos em último ano de contrato, o Matheus Reis, que era o plano A, passou a esfriar e o Palmeiras procura soluções para essa lateral esquerda. Palmeiras que hoje só tem o Piquerez e o Arthur, que acabou de subir da base. O Palmeiras precisa desse reserva imediato, então os nomes que ganham força a partir de agora são o Abner, que foi sondado, e o Jefté, que é um jogador que aparentemente estava na frente do Abner. O Palmeiras enxergava ele como essa possibilidade, jogador de 21 anos. Mas aí foi oferecido o Abner e o Palmeiras está avaliando essa situação, porque já foi um jogador pretendido pelo Palmeiras, mas que o Palmeiras não colocava como prioridade agora, porque não enxergava uma possível volta dele para o futebol brasileiro. Nem fazia sentido. Jogador que estava bem na Europa. Tem mercado na Europa, mas quando o empresário traz para o Palmeiras essa possibilidade de que o jogador quer voltar para o futebol brasileiro, aí abre essa possibilidade e o Palmeiras vai avaliar com muito cuidado se faz uma proposta mesmo pelo Jefté ou se vai com tudo para cima do Abner, que seria um jogador que, diferente do Jefté, não chegaria para ser só um reserva do Piquerez, não. Provavelmente seria um jogador que chegaria para brigar por titularidade na equipe do Palmeiras. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses dois você prefere? Nenhum dos dois? Matheus Reis? Quer o Vanderlan de volta? Enfim, deixa sua opinião aqui. Lembrando que aqui tem Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias. Hoje à noite tem live pra gente fazer o pré-jogo de Palmeiras e Ceará. E eu conto com vocês na live. Deixa o like aqui, se possível, deixa o hypar se você gostou desse conteúdo, bem explicativo e curtinho para não ficar te enrolando muito. Deixa o hypar aqui para ajudar o nosso trampo. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!